Olá, empreendedores e empreendedoras. Eu sou Marcos Reis, sócio fundador da MaxUp Consultoria. Iniciamos hoje o nosso podcast Gestão 360. Nosso intuito com esse podcast é falar sobre o poder da gestão para o crescimento do seu negócio. E não podia ser diferente, trouxemos hoje um cliente muito especial que acompanhamos o seu crescimento ao longo de vários anos. Trouxemos aqui o CEO da Real Aviation, Fred, e eu gostaria que você se apresentasse, Fred, contasse pra gente como que tem sido o crescimento da Real ao longo desses anos. E quem vai nos acompanhar com esse bate-papo também é o nosso CEO, Felipe Henrique, que vai estar aqui como co-host junto comigo para esse bate-papo incrível para você aprender a desenvolver e crescer ainda mais o seu negócio. Fala pra gente um pouquinho sobre você, quem é o Fred, como é que foi a sua trajetória profissional, né, até chegar ao cargo de CEO na Real Aviation, por favor. Claro. Primeiro, obrigado pelo convite, é uma honra para a Real estar aqui nesse programa de vocês. Né? A MaxUp é uma parceira super importante para a Real, tem nos ajudado desde o início a fortalecer o nosso negócio e a nos dar condições para a gente continuar crescendo. Mas falando um pouquinho do Fred, eu sou mineiro de Uberaba, mas minha família, muito novo, fui para Teófilo Otoni, né, no Nordeste de Minas, e passei boa parte da minha infância, adolescência. Depois vim para BH para estudar, aqui me formei e aqui comecei a minha jornada profissional. Sempre trabalhei na área de turismo e aviação, ainda na época que a Pampulha operava. Eu brinco com os colegas que a gente está numa indústria super desafiadora, né? E de quando eu comecei para hoje, só tem uma empresa aérea ainda viva, que é a Gol. A VASP acabou, a Transbrasil acabou, a Rio Sul acabou, Nordeste, Varig, a TAM fez uma fusão com a Latam. Então já mostra os desafios da nossa indústria, do nosso mercado, né? E trabalhei 20 anos em companhias aéreas, Gol, Azul. Depois tive uma passagem para um concorrente da Real. E depois empreendi, um ex-chefe meu me convidou para abrir um negócio, a gente abriu um negócio no turismo, acabamos vendendo, né, um ano e pouco atrás. E o Adriano, que é o fundador da Real, me convidou para o desafio de assumir a posição de CEO da Real e preparar a Real para um novo ciclo de crescimento. E aí aqui estamos nós, muito feliz por voltar a Minas Gerais. Eu fiquei 15 ou 16 anos fora, voltar a BH com minha família, agora com filhos, esposa. Então tá sendo uma oportunidade, um momento super bacana. Legal, já organizou a mudança aqui em Belo Horizonte? Já organizou. A ponte aérea diminuiu? Eu estava nessa ponte, né, de segunda a quinta aqui, mas agora a família já está aqui, as crianças já estão na escola, então a vida está ótima. Bacana. Queria que você se apresentasse também, Felipe. Nós fundamos juntos, né, a MaxUp há 7 anos atrás. Então, queria que você trouxesse um pouquinho do seu viés, de como foi ser consultor, fazer a empresa crescer e se tornar CEO hoje do nosso grupo de empresas. Claro, é muito legal estar aqui hoje também junto com o Fred, com o Marcos, para a gente poder compartilhar um pouco, né, da nossa trajetória, falar um pouquinho aqui de todos os desafios superados, né, no dia a dia, no crescimento dos negócios, que conecta muito com esse contexto nosso da gestão 360. Então, há 6 anos e meio atrás, né, exatamente em janeiro de 2018, a gente estava iniciando a trajetória da MaxUp, eu e Marcos ali, aventureiros talvez ali na época, né, pensando em como desmistificar o apoio em gestão, em trazer staff ali para o dia a dia, para as empresas conseguirem superar seus desafios, conseguirem crescer de forma sustentável. E ao longo dessa trajetória, né, a gente tem vários marcos de tempo, mas eu acho que um ponto importante que a gente sempre teve um intuito do crescimento, de olhar para frente, de ter uma empresa que ela fosse maior que a gente, que não fosse a consultoria do Marcos, né, e do Felipe, obviamente depois do Igor também, que é o nosso sócio, mas que fosse uma empresa que tivesse esse contexto
de desenvolver as empresas, desenvolver as pessoas, desenvolver os sonhos do dia a dia e que a gente sempre fosse um papel importante trazendo contribuições do dia a dia, trazendo boas práticas de mercado, de gestão que concominasse isso, né, nesse desafio que é o mundo dos negócios, o mundo do empreendedorismo também. Então, tá aqui para poder compartilhar um pouco com vocês dessa trajetória. A gente já foi consultor, depois nas transições a gente virou coordenador de projetos. Em outras dúvidas e desafios do crescimento, a gente teve momentos também de olhar para a gerência de projetos com outro olhar, né, com outra possibilidade. E, obviamente, agora, a partir de 2024, a gente resolveu, diante do crescimento da empresa, nosso time já tem mais de 30 pessoas, contribuir um pouco na visão de diretorias, de posições que, obviamente, na divisão, né, de braços nossos, meu, do Marcos, do Igor. Então, assim, vai ser muito bacana estar aqui com você, Fred, para poder escutar um pouco, aprender com você aqui hoje também e a gente poder bater um papo bacana aqui no âmbito dos negócios. Fred, eu acompanhei de perto a Real nos últimos, talvez, 5, 6 anos. Então, a gente, ao longo desse período, a gente sempre esteve muito próximo da Real e vimos ali uma pandemia, né, que afetou muito o setor aéreo, uma visão do Adriano ali também muito arrojada e muito estratégica de dentro da pandemia ali, mesmo o setor sofrendo bastante, ele tendo uma visão de crescimento, uma visão de olhar para frente. E então eu queria que você contextualizasse um pouquinho para a gente e para o nosso público empreendedor que está nos assistindo, como é que é gerir uma empresa, né? Tá na posição de CEO de uma empresa que hoje, você acabou até de me contar uma novidade, que está indo para quase 800 funcionários, presentes em mais de 25 aeroportos, eu já estou até perdido com o número de aeroportos, 30 aeroportos no Brasil. Então conta pra gente como é que é o dia a dia de uma operação tão complexa, né? Que está dentro de aeroportos, que é algo controlado, com muita segurança, muita rigidez, e com um time desse tamanho, com tantas complexidades logísticas nesses 30 aeroportos do Brasil. Legal. Assim, como você falou na pandemia, às vezes na crise, né, aparecem as oportunidades. E foi exatamente isso que o Adriano deslumbrou ali em 2020. Algumas empresas que não conseguiram suportar, né, a parada total da aviação. Para quem não sabe, a Real é uma empresa que trabalha dando suporte à operação das empresas aéreas, né? Então, embarque e desembarque de bagagens, cargas, movimentação de equipamentos. Então, a gente é uma empresa de muita mão de obra e também de equipamentos complexos e com alto valor, né? Então, o Adriano ali viu uma oportunidade e a gente acabou expandindo bastante para o interior de São Paulo, interior de Minas. E aí vem o desafio, que é o que você falou, da gestão à distância, né? Porque nós somos uma empresa de 5, 6 anos, né? Não tem a nossa cultura completamente estabelecida, porque são profissionais que vieram de outras experiências, né, de outros lugares, e a gente tem que conseguir fazer essa gestão e gerir isso de uma forma que ele entenda o que a gente espera de cada um deles, né? E boa parte do nosso time executivo veio de companhia aérea, então a gente sabe exatamente as dores da empresa aérea lá quando ela contrata uma prestação de serviço dessa. Então a gente ataca muito esses pontos que são vulneráveis e com uma presença muito forte na ponta, né? A gente fala bastante que o escritório, a sede, que é aqui na Pampulha, ele existe para atender a ponta e não pode ser o contrário, né? Porque quem está em contato com os nossos clientes são cada um dos nossos funcionários que estão em 30 aeroportos, com diversos tipos de serviço, de embarque e desembarque de mala, de acompanhar uma cadeira de rodas, de transportar um tripulante, né, de voo. Então, a nossa gestão está muito focada para a ponta e presente na ponta.
né? Então, nós temos um time um gerente geral de operações com um time de regionais que estão o tempo inteiro acompanhando essa operação, apoiando os gerentes e supervisores nas bases e levando informações que são importantes de decisões nossas. Além do investimento muito forte em treinamento da liderança, desenvolvimento da liderança. A nossa indústria é muito regulamentada, então tem treinamentos, são obrigatórios, né, via ANAC, da própria companhia aérea, mas tem também os treinamentos da Real que foca muito no desenvolvimento. Você falou muito sobre atender a ponta, né? As áreas administrativas serem estratégicas ao ponto de atender a operação, atender a ponta. E eu costumo brincar para os nossos clientes, né? Que eu vejo muito alguns empreendedores, alguns cargos, as pessoas falam, não, eu quero ficar mais estratégico. E aí eu gosto de usar muito aquela pirâmide, né? Que todo mundo usa lá, no qual o pilar ali é a operação, depois tem o tático e depois tem o estratégico. Então todo mundo às vezes quer fugir para o estratégico, né? E às vezes, que eu sempre falo, o que dá dinheiro não é estar no estratégico. O que dá dinheiro é a operação. Mas a gente precisa, como CEO, ter ali a nossa visão estratégica da operação, né? Porque sem ter essa visão estratégica, também eu vou ficar só no operacional e não vou pensar em como fazer mais dinheiro. Então é importante você trazer isso, porque às vezes as pessoas montam ali um varejo, cresce com esse varejo, abre 1, 2, 3, 20 lojas e de repente não desce mais na operação para ver o olhar como cliente ali, né, no dia a dia. Muito bacana essa... E assim, com a minha chegada, o Adriano pôde ir mais para o estratégico, né, que é o fundador, mas ele não perde esse contato com a ponta, que isso é super importante. Então, às vezes ele está com um tempo um pouco mais... está com mais disponibilidade do que eu, por uma série de questões, porque às vezes a gente está acompanhando o dia a dia da parte, né, não só da operação em si, mas a parte de recursos humanos, financeiros, etc. E ele está sempre na ponta escutando as pessoas. Então isso é muito importante porque leva a nossa visão estratégica para a ponta e traz também da ponta as dores, os incômodos, para que as pessoas possam atuar. Então, esse mix, equilibrar essa questão de não se distanciar tanto, na nossa visão, é super importante para a sustentabilidade do negócio, inclusive. Muito bom. Você trouxe aí uma visão dessa, a gente ainda seguindo nessa lógica da estratégia, né? A gente tem vivido isso na MaxUp lá, queria que o Felipe comentasse um pouquinho também. Nossa transição, a gente era consultor até ano passado, então a partir do ano passado a gente decidiu, né, analisando o contexto que a gente estava inserido, que a gente iria ficar em cargos de direção, ou no caso do Felipe como CEO, para que a gente pudesse ser mais estratégico para o negócio, né, pensar em geração de mais receita e também desenvolver nosso time. Então a gente precisava que os nossos líderes assumissem posições também mais estratégicas, né? E aí é interessante hoje, assim, o quanto que isso faz diferença para o dia a dia dos negócios. Queria que o Felipe comentasse aí também como é que foi essa virada aí de assumir como CEO e como é que isso se conecta com a história que o Fred trouxe. Contado, né? É muito legal na hora que o Fred traz ali o ponto, né, a partir da sua chegada, o Adriano conseguiu ter um pouquinho mais de leque mesmo, de disponibilidade, talvez, assim, não de ter uma rotina tão preocupada com essa rotina, de olhar finanças, olhar RH, olhar ali o processo de aquisição de novas pessoas, né, no processo seletivo. Você está falando da Real com quase 800 pessoas, a gente conheceu a Real com 40, né? Se não me engano, na época, 40 e poucas pessoas lá em 2018. Então é uma trajetória muito, muito bonita aí de crescimento, mas tenho certeza que muito sofrida, né, com muito desafio superado também. E é muito importante quando a gente olha no contexto, acho que o papel nosso muito no dia a dia é, ao mesmo tempo que zelar pela boa operação, é tirar
a visão macro, né? A gente tenta fazer isso muito com o dia a dia dos nossos clientes também, que é, beleza, sua operação está rodando e você tem que garantir que a sua operação funcione bem. Esse é o seu principal papel. Mas, ao mesmo tempo, vamos olhar um pouquinho aqui, o que o mercado está fazendo? Isso. Quais tecnologias estão sendo utilizadas que possa aprimorar seu negócio, trazer melhoria de processo, mais rentabilidade. Então, acho que esse contexto é muito importante para o dia a dia. E, ao mesmo tempo, no nosso caso, que eu acredito de vocês também, e aí eu queria até escutar um pouquinho mais dessa vertente de desenvolvimento e treinamento que você trouxe. Tá no nosso pilar muito esse desenvolvimento de pessoas e a gente tenta com muita força isso dentro da MaxUp, né? Então a gente está fazendo um processo muito interessante de desenvolver os nossos líderes internos nesse crescimento também. Hoje, com 7 meses mais ou menos que a gente oficializou essa transição, a gente estudou com bastante carinho, né? Pensamos como seria, de certa forma, mitigar os riscos ali das mudanças que a gente sabe que existe, mas a gente vê hoje já com muito benefício colhido, né? A gente abriu o leque para indicadores, a gente tem uma gestão de qualidade hoje interna que audita nossos times nas entregas, então a gente sempre preocupado também com a qualidade de entrega e com os benefícios ali do que o cliente do outro lado tem que colher com o nosso trabalho. Então, é um grande desafio. Se a gente fosse listar hoje uma das grandes dores de qualquer empreendedor, é a parte de desenvolvimento de pessoas, de lideranças principalmente. E eu queria escutar, Fred, um pouquinho mais de vocês lá na Real, como é que está sendo esse desafio com tanta gente nova e, obviamente, né, que traz pessoas para poder fazer a operação acontecer, você precisa de ter gente para poder fazer a gestão e liderar aquilo ali no dia a dia, né? Como é que é para vocês lá hoje esse desafio? Como é que vocês têm utilizado técnicas, ferramentas para poder dar sequência nesse crescimento? Tá. No fim do ano passado, a gente trouxe para o time a Sylvie, que é especialista em treinamento. Hoje ela é nossa gerente de treinamento. Ela criou, junto com outras pessoas, o Centro de Treinamento da Azul, lá em 2012, 2010. Legal. Né, que eles chamam lá de Universidade Azul. E o papel dela principal é criar e desenvolver a nossa liderança e o nosso time. Óbvio que tem desafios enormes, porque a gente está em 30 aeroportos, nas 5 regiões do Brasil, né? Tem gente em Porto Alegre e tem gente em Ourilândia, no meio do Pará, que faz a operação da Vale, por exemplo. Só que a gente tem tecnologias hoje que facilita. Então, a gente investe muito no treinamento, desenvolvimento da liderança. E esse treinamento, ele desencadeia encontros que vão ser presenciais para a gente reforçar todo aquele conteúdo, né? Além disso, tem os treinamentos necessários para cada um fazer a sua atividade. E tem alguns programas que a gente lança como suporte e usa também muitas redes sociais a nosso favor, porque essa geração está muito conectada e às vezes é muito mais fácil, né, falar com eles através do nosso perfil do que em algum e-mail ou alguma coisa do gênero, né? Então a gente, por exemplo, tem um perfil que é fechado, que é para as pessoas que estão dentro da Real, onde a gente manda pílulas também sobre informações que a gente quer, não só da parte de desenvolvimento e treinamento, como também outras informações. Esse perfil que você fala é um perfil de rede social mesmo? Uma página no Instagram, que só quem está lá são pessoas da Real e que a gente usa também para compartilhar, trazer boas práticas ali. Que legal. E tem os treinamentos, são obrigatórios, né? Então, a gente tem treinamentos obrigatórios que a agência determina, a ANAC, tem treinamentos obrigatórios de cada uma das companhias. E tem os nossos que no final a gente faz um mix de tudo isso e coloca ali um pouco do que a gente espera de cada uma das pessoas que estão na linha de frente, né? Que legal. E eu queria deixar esse insight aí, pessoal. Crescer
crescer tem todas as suas dores do crescimento, e para crescer, para desenvolver qualquer negócio, a gente precisa pensar fora da caixa, precisa inovar. E olha que interessante, gerir 30 aeroportos no Brasil, 5 regiões do Brasil, 800 pessoas praticamente, e aí uma ideia que parece simples, que foi criar um perfil interno para os funcionários, pensando nas novas gerações, pensando nas formas de se comunicar com o nosso público, com o nosso time, de uma maneira mais eficiente. Então, muito bacana isso aí, essa iniciativa. E eu gosto de bastante dizer assim, que crescer é mudar. E mudar gera desconforto, né? Então, eu queria conectar esse tema de, já que crescer é mudar de forma direta ou indireta, é gerar desconforto, como é que vocês mantêm essa cultura organizacional e os processos funcionando, né? O setor ele é muito ligado a processos. Vocês usam alguma ferramenta? Como é que funciona isso no dia a dia para que vocês possam manter minimamente todas as bases, todos os aeroportos funcionando com os processos e a cultura correta que vocês acreditam? Tá. Eu vou separar a resposta em 2 pontos. O primeiro é sobre a cultura. Realmente é desafiador, né? Ainda mais uma empresa jovem, né, que está construindo ali toda a sua cultura, a sua base, e tem que agregar, e no final, assim, por exemplo, nós estamos, eu vou dar um exemplo, Vitória da Conquista, onde o nosso time que está lá atendendo o cliente, no balcão de check-in, a mesma pessoa atende um cliente da Gol e depois atende um cliente da Latam. Então tem as condições, particularidades ali. O que a Latam espera num atendimento, o que a Gol espera e o que a gente quer para cada um. Então é super desafiador quando a gente fala de terceirização de mão de obra envolvendo várias empresas no mesmo ambiente, né? E uma coisa que a gente criou esse ano, que não foi uma ideia nossa, né? Se você não tem criatividade para bolar o negócio, tenha pelo menos humildade para copiar, né? Então, na Azul, né, eles têm um programa que aproxima todos os executivos da ponta, que eles chamam lá de Chega Mais. Cada gerente tem que ir em cada uma das 180 bases e levar o que a sede está pensando, as novidades e tal, e escutar também, né? 2 vezes ao ano. E a gente criou o Real Pertinho de Você, que é isso. Então, cada executivo, cada gerente da empresa tem 2 ou 3 bases, aeroportos, que ele é padrinho. Ele obrigatoriamente tem que ir 2 vezes ao ano, a gente prepara o material, faz o briefing do que a gente vai tratar daquilo, só que a função principal é ele escutar também da ponta as dores, as inquietações, os desafios, e isso vai aproximando muito o que a gente define ali no escritório e na sede, dos aeroportos, e vai conectando com a nossa cultura. É um momento que a gente fala muito sobre visão, missão, valores, e isso vai aproximando as pessoas e elas vão se sentindo parte daquilo, né? Então isso é muito legal. A outra pergunta foi sobre os processos, os processos, tá. Também nos últimos 6, 7 meses a gente criou uma página, né, um site de gerenciamento dos atendimentos e dos processos. Então, todos esses novos contratos que a gente conseguiu, foi desenvolvido um sistema para fazer todo o controle e gerenciamento disso. Então, tem a parte de segurança da operação que está lá dentro, que é super relevante nessa indústria. Tem a parte de controle da operação, do atendimento, do faturamento, da geração de receita. Então, antes que eram processos ou no papel, ou via forms, ou via algum acesso que não dava em tempo real aquele acompanhamento, hoje a gente já tem, né? E estamos desenvolvendo dentro da área também da Silvi o programa de excelência, que a gente chama de PEX, né? Que é
tem alguns pilares, um deles é gestão e processos, onde as bases têm que garantir que eles estão cumprindo com o que a gente deseja e determina na parte de gestão, processo, atendimento. Então esse é um programa que também foi criado esse ano, que as bases são auditadas e elas competem de uma forma saudável entre si, e no encontro da liderança do ano seguinte a gente faz uma premiação para as mais bem avaliadas, sabe? Olha que interessante, né, Marcos? Eu vou trazer aqui uma visão que o Fred falou. Esses dias, né, estava lendo um livro que trouxe muito essa questão que você falou agora, né? Que às vezes a gente não consegue criar dentro, a gente pode copiar a boa prática. Mas até para você copiar algo, você tem que ter competência para poder conseguir copiar e trazer e implantar no negócio, né? De forma com maestria. Então trouxe uma pessoa com experiência no segmento, já teve aquele amparato ali no histórico dela, já tem um conhecimento para poder contribuir. E quando você traz essa questão do real pertinho de você, das boas práticas, da cultura e desses encontros aí dos executivos, das lideranças, junto com a visão de processo, uma coisa que a gente tem aplicado e tem batido muito na tecla do dia a dia é com a questão da performance, dos indicadores que retratam o resultado da operação do dia a dia. E a Real trabalha com uma operação com muito risco, né? Com uma segurança, em primeiro lugar, muito risco. A parte de aviação é uma parte que tem muita norma regulatória justamente para mitigar os riscos ali do dia a dia. E nesse contexto, com os executivos, com a tratativa e com esse sistema que foi desenvolvido, vocês têm apurado ali alguns indicadores para poder trazer as boas práticas, inclusive essa parte de premiação ali. É um momento que a Real tem apresentado para os executivos os principais indicadores da área, rentabilidade, resultados, indicadores de processos também? Temos. E também tem os indicadores que as nossas contratantes exigem de nós, né? Porque tem todos esses contratos, tem uma SLA que a gente tem que cumprir. Então, eu vou dar um exemplo. Na premiação dos melhores da Azul desse ano, a gente ganhou como a melhor empresa de limpeza de aeronave. Né? E isso é uma avaliação que o cliente da Azul faz através de NPS. E é super desafiador aonde a gente atende a Azul, né? Boa parte são da aviação regional, onde tem menos infraestrutura, e ganhar esse prêmio foi muito satisfatório para todos, sabe? E tem os nossos indicadores também, tanto financeiros quanto de performance. E através desse sistema que a gente criou, a gente acompanha todas essas, a operação do dia a dia, sabe? E também distribuímos e compartilhamos com a ponta. Né? Porque no final é eles quem executam no dia a dia, né? Eu acho que esse papel de você fazer essa tratativa de premiar, de olhar para os indicadores, para a performance e fazer com que esses líderes levem até a campo essas ações, o que está legal, o que a gente pode melhorar, é um passo também que traz muito sucesso no dia a dia, porque você começa a conectar na prática com quem executa, né? Com quem que está atendendo para poder fazer a limpeza da aeronave, que geralmente o tempo é curto. 4 minutos. 4 minutos, tá vendo? Olha os desafios, como é que a gente às vezes não imagina, né? Você tá lá próximo no aeroporto, tomando um cafezinho para embarcar, achando que tá tudo pronto, e aí a Real tem 4 minutos para poder limpar a aeronave. Legal. E assim, quanto menos tempo a aeronave ficar no solo, melhor para a companhia aérea, né? Mais horas aquele avião irá voar no dia, mais tempo as tripulações terão para voar. Então é um desafio diário, né? De redução de tempo de solo, e aí tem muitas iniciativas com a entrega da qualidade. Então, não é simples, né? Sim. E no final, assim, tudo que a gente preparou ali, da sede, de onde seja,
é ali naqueles 25, 30 minutos que acontece o show. É aquilo ali. E a interação, ela, se alguém tiver a oportunidade de um dia acompanhar, a interação é uma coreografia mesmo que tem, de todas as áreas. Porque tem a equipe da própria companhia aérea, tem as tripulações, tem equipe que abastece o catering, né? Que é com alimentos e bebidas. Tem a nossa equipe, que é o embarque e desembarque de mala, de carga, tem um abastecimento. Então, tudo tem que funcionar nos tempos previstos para que eles consigam cumprir o tempo de solo que eles determinaram. Previsto. Legal. Eu queria chegar daqui a pouco sobre esse tema, né, que é a pressão de lidar com o tempo de solo, entregar ali o SLA, né, que é o acordo de indicadores que vocês têm com a companhia. Mas antes eu queria trazer 2 pontos aqui, né? Um seria um pedido até para os nossos clientes que vão nos ouvir, nos empreendedores que vão nos ouvir, com uma atenção muito grande ao NPS, que é o Net Promoter Score lá, né, satisfação do cliente. O NPS, para quem não conhece, é uma avaliação daquelas que você responde lá de 1 a 10, o quanto você indicaria essa empresa. E a maioria de vocês aqui, de todos que vão nos ouvir, e a gente aqui já respondeu algum dia uma pesquisa dessa. E é muito importante que a gente, como empreendedor, ame receber esse tipo de feedback. Ligado aí ao nosso tema, né, do poder da gestão para o desenvolvimento e o crescimento dos negócios, quando você não sabe aonde que você está errando pela visão do cliente, porque quando a gente olha com a nossa visão, com a nossa equipe de líderes, diretores, a gente está com a visão míope, a gente está com a visão só do lado de cá do balcão. Mas e o lado de lá? O que ele está vendo da gente, né? Então, assim, eu gostaria muito que sempre que tiver oportunidade, a gente responda essas pesquisas, né? Porque a gente dá a oportunidade para quem recebe isso do lado de lá fazer gestão, fazer utilização desses dados, dessa resposta para a melhoria dos seus números. E eu faço um pedido aqui para os nossos clientes, a gente está com um desafio interno lá, tá, Fred? A nossa meta é chegar com 80% de resposta dos nossos clientes nas nossas pesquisas de NPS, nós estamos com 71%. Então, quem ainda não respondeu, escutar esse podcast, responda aí, por favor. É muito importante para a gente saber aonde a gente pode melhorar nos nossos trabalhos de consultoria, treinamento, desenvolvimento. Você colocou uma palavra aí que para a gente é muito importante, a gente usa muito lá dentro. Oportunidade. A gente não trata como problema, a gente trata como oportunidade de melhoria. Isso aí. E isso é real porque não tem nada pior do que aquele cliente que não fala nada e nunca mais volta. Né? Ele não te deu oportunidade para você melhorar. E sobre o NPS, se me permitir complementar, nós temos o nosso NPS interno. 2 vezes por ano, também via sistema, a gente dispara a pesquisa para os clientes. Então, por exemplo, nos aeroportos, para os gerentes e líderes das empresas que nos contratam e para o gestor do contrato que está no corporativo de cada companhia. E sempre depois da alta temporada, para a gente ter tempo para trabalhar naquelas oportunidades para a próxima, né, as altas temporadas na aviação, os meses de férias de janeiro e julho, para a próxima alta a gente ter tempo para solucionar aquela oportunidade ou aquele ponto que ele colocou. Então a gente trata com muita seriedade a questão do NPS também para os nossos clientes. Continuando nesse tema aqui, até estou saindo da ordem aqui das minhas perguntas, mas eu acho que eu sou apaixonado com esse feedback que a gente recebe dos nossos clientes, e muitos dos clientes dos quais a gente atende com consultoria vêm com algumas dúvidas, né? E aí, para onde que eu vou? Como que eu vou crescer mais? Em alguns momentos, dentro do crescimento, a gente chega num platô, que a gente chama, né? Pô, cresci até aqui e agora? Para onde que eu vou, né? E
muitas vezes a resposta ou está dentro de casa, que a gente pode solicitar ali através de ENPS, que é o employer, né, a avaliação do nosso colaborador com relação da gente, ou até do nosso cliente. Ele nos dá alguma direção. Opa, olha para esse caminho aqui. Então, para quem ainda não sabe como o cliente te avalia, ou como o seu colaborador te avalia, pensa e avalia sobre a possibilidade de implantar uma pesquisa de NPS para os seus clientes ou de ENPS para o seu time. Eu tenho certeza que vai dar muitos insights ali de como que a gente pode vislumbrar novos serviços, novas oportunidades de negócio, que tem até acontecido na Real recentemente, né? Vocês estão abrindo novas frentes que não eram vistas e operadas antes, né? Queria que você falasse da sua chegada aí, como é que foi a sua visão de negócio de uma pessoa que chega na operação numa posição muito estratégica e vislumbra novas oportunidades de receita dentro da empresa. Como é que foi isso aí? Eu acho que o primeiro ponto, assim, nós tivemos algumas discussões internas, né, de qual caminho que a gente queria seguir. O primeiro ponto, até antes de novos negócios, no início eu falei que não existem todas as empresas hoje que existiam na época que eu comecei. Então, o principal ponto foi depender menos de A ou B. A gente quis mais equilibrar a nossa receita para, se tivesse, né, algum problema, a gente não simplesmente desaparecer ou ficar numa situação bem difícil. Então, a ideia foi equilibrar e a gente fez isso, né? E aí, definindo essa estratégia, nós fomos escutar dos nossos clientes quais eram as dores deles também, dos contratos que eles tinham hoje. Então, a partir daí, a gente colocou, né, não só... Porque para fazer o que o outro já faz da mesma forma, lá dentro a gente não vê muito sentido nesse negócio, né? A gente tem que entregar alguma coisa diferente. E foi exatamente isso que a gente fez com o crescimento, né? Até agosto ou outubro do ano passado, a gente estava em 16 aeroportos, hoje a gente está em 30. Né? E foi exatamente oferecendo para os nossos clientes algo mais que fosse só a terceirização de mão de obra. E aí a gente entrou com tecnologia. Sabe? Uma tecnologia que faz toda a gestão, acompanhamento em tempo real daquele atendimento, né? Hoje a gente tem alguns contratos que a gente chama lá dentro de serviço de atendimento especial, que é atender idosos, atender clientes com necessidades especiais. A gente tem também um novo contrato que é o transporte interno nos aeroportos, né? De tripulantes, clientes e funcionários, e todos esses novos contratos a gente entrou com tecnologia. No caso desses transportes, das vans que a gente chama, tem telemetria, geolocalização, então em tempo real a companhia aérea consegue acompanhar que aquele cliente faltante para aquele voo X está se deslocando dentro do pátio do aeroporto em direção a aeronave, sabe? Então são informações importantes que possibilitam ela tomar uma decisão de talvez não esperar, ou talvez não embarcar, ou aguardar, dependendo da situação. Então, esses novos contratos, a gente entregou muita informação para a companhia que ela não tinha antes. A mesma coisa do atendimento especial. Eu queria fazer uma pontuação aqui importante aí do que você trouxe, né? O Marcos fez uma pergunta em relação à pulverização de fonte de receita, né? E quando você olha na visão estratégica, muitas vezes a principal dor e o que a gente questiona muito na hora de pensar no futuro é qual é o seu diferencial competitivo? O que você vai trazer de diferente que os concorrentes não estão fazendo? Porque tem gente fazendo. Em qualquer coisa, em qualquer situação, em qualquer negócio, tem gente fazendo. Até então, nós não estamos lembrando aqui de uma coisa que ninguém faz. Não, podemos começar agora a fazer, porque vai ser sucesso. Então, o primeiro ponto é esse. Qual que é o diferencial competitivo? É uma informação importante que você trouxe ali. O segundo é que é a utilização de tecnologia.
né, que hoje é cada vez mais comum na nossa rotina, olhar para a vertente tecnológica e como que isso pode ser um diferencial também. Então isso é muito legal quando a gente olha na visão estratégica, que tem sempre 3 caminhos na empresa, né? São 3 caminhos para o futuro das empresas. Um é o que o Fred está falando de mitigar, que é quebrar. Eu vou diminuir o meu risco aqui de desaparecer como outras empresas que você citou. O segundo é a dificuldade do processo sucessório, né? A empresa, até onde que ela vai passar por um processo sucessório, uma empresa de um dono só, como se fala, ela vai contratar um CEO, ela vai implantar a governança, é uma empresa familiar e aí tem que ver se os filhos vão assumir, qual o papel, vai trazer executivo de fora, de mercado, com experiência. E o terceiro dela é passar por um processo de M&A, que é vender ou fundir, né? Então, tá nesses 3 âmbitos aí que a gente enxerga muito o futuro dos negócios. E é muito incrível isso, que todos eles vai depender desse tema que nós estamos falando aqui, que é gestão. Se você quebra, houve ingestão. Uhum. Se você vai passar por um processo sucessório, você precisa de melhorar a sua gestão para poder dar perenidade ao negócio. E se você vai passar por um processo de fusão ou aquisição, ou até inverso, né? Não só vender, mas também comprar e adquirir novas empresas, você também precisa de melhorar a sua gestão. Então conecta muito com esse tema que a gente está aqui debatendo e falando bastante nesse dia a dia, nessa rotina nossa. Você leu aí, a minha próxima fala seria sobre tecnologia, né? Eu percebi nitidamente desde a sua chegada o quanto que a Real pôde evoluir e olhar para a tecnologia de uma maneira mais estratégica. E aí eu queria conectar isso aí tudo, porque o Felipe trouxe uma fala que é se a gente descobrir alguma coisa aqui que ninguém está fazendo, vamos fazer. Uhum. E muitas vezes não é bem assim, pelo menos na minha visão. A gente tem um exemplo brasileiro, que é o Gurgel, que ele montou um carro elétrico há muito tempo atrás, mas a gente precisa, em algum grau, ensinar, educar o mercado a como que utiliza aquele produto ou serviço que eu estou oferecendo para ele. Conectando com essa tecnologia, com essa fala da tecnologia que você falou, a gente aportou tecnologia nas companhias aéreas. Teve que passar por algum momento também que você teve que educar a companhia aérea a usar essa tecnologia de uma maneira funcional para ela, senão ia ser só mais uma burocracia. Como é que foi essa dinâmica aí? A gente está nesse momento, sabe? Exatamente nesse momento. Porque primeiro a gente viu que tem sentido, que funciona, que traz dado, traz informação, e a gente está nesse momento de distribuir essas informações e esses acessos para eles verem valor naquilo ali, sabe? Então, a partir dessas informações, por exemplo, a gente já conseguiu aumentar um contrato aqui no aeroporto de Confins, porque o que tinha sido dimensionado no início não estava atendendo ao volume de atendimentos de clientes, entendeu? Então, a gente está nesse momento de distribuição dessas informações, estamos sendo super bem receptivos e a gente está trocando muito, porque no final tem que atender a necessidade deles. Sim. Né? A minha conversa com eles foi exatamente essa. A gente não criou isso aqui para Real. É importante para a gente ter controle? Só que você tem que ver valor nisso para poder melhorar a sua operação e melhorar também os seus indicadores. Né? Então, a gente está exatamente nesse momento de distribuir e eles entenderem todo o processo. Legal. Eu vou tocar num tema sensível aqui agora, que é mão de obra. E eu brinco que problema de mão de obra, entre vários problemas, dificuldade de contratação, não achar a pessoa certa qualificada, ele é problema aqui, é problema na Tailândia, é problema na Alemanha, é problema na França e é problema até lá em Marte. Né? Nenhum local se esquiva dessa dificuldade que existe hoje, ela é latente, por uma série de motivos, né? Existiu aí, a pandemia trouxe algumas possibilidades de home office, alguns tipos de características de trabalho que não se existiam antes, então as pessoas estão olhando para isso e com toda clareza e honra, né? Porque é muito bom você trabalhar de onde você quiser. Mas a gente está em um segmento que a gente precisa estar lá no aeroporto,
e a gente precisa contratar muita gente, né? A gente está falando aí que dobrou quase o número de pessoas no intervalo de 2 anos. Como é que é diante dessa dificuldade latente para todo um mercado, não se fala de um segmento, né? Não é um privilégio da Real. Né? Todo mercado, a gente atende muitos segmentos, indústria, varejo, serviço, todo mundo tem dificuldade em abrir uma vaga e preencher essa vaga. Como é que é isso e também atrelar isso aí à pressão que se vive no dia a dia, né? Como é que é manter essas pessoas nessa pressão? Porque às vezes você até traz, mas a pessoa às vezes não é aderente a essa pressão de ter que entregar ali um voo em X minutos, né? Fazer a aeronave decolar. Como é que está sendo esse contexto geral aí de contratação e manutenção dessas pessoas? Eu acho assim que começa exatamente no processo seletivo, né? Não tem que ser muito bem feito, não é isso, mas tem que ser muito claro qual vai ser a atividade, porque não é um contrato unilateral, né? Uhum. A Real escolhe a pessoa e a pessoa tem que escolher a Real e tem que saber qual que é o trabalho. Não é fácil, porque boa parte estão nos pátios dos aeroportos, então, às vezes, né, submetendo às condições climáticas do momento, chuva, sol, calor. É um trabalho pesado, né? A gente tem equipamentos que apoiam, mas no final das contas as pessoas... É um trabalho braçal, né? É braçal, completamente braçal. E depois que está lá, volta para o tema de gestão. E aí também a gente remete à questão de treinamento, de apoio, os programas que a gente tem de aproximar, a gestão pelo exemplo, né? Não se iluda, porque você está sendo observado o tempo inteiro, a forma como você fala, a forma como você se porta, como você age, como líder, como gestor, você no final está sendo observado pelo seu time. Então, não que seja difícil, mas são várias iniciativas aí que você tem que ter para conseguir diminuir o seu turnover e melhorar a fidelidade do seu colaborador com a companhia, né? Legal. A gente tem, eu estudo mais o marketing lá na MaxUp, eu fico mais à frente do marketing, né? E eu tenho visto falar muito sobre o employer branding, né? Que é a marca empregadora. E é muito, eu tenho percebido até no perfil da Real mesmo, falando do dia a dia do trabalho. Então, assim, um insight que eu gostaria de deixar até para os empreendedores, é muito fácil a gente, como gestor, reclamar da mão de obra, né? Colocar como culpa na mão de obra, a culpa no governo, a culpa na condição climática, mas e o que a gente está fazendo para mudar isso? Quais programas internos de gestão de pessoas, olhando de pessoa para pessoa, porque a gente, no fim do dia, nós somos pessoa também, nós temos dificuldade em casa, o que a gente está fazendo também para olhar para essa pessoa que está do outro lado, lá do nosso trabalho, lá da nossa companhia, entregando resultado, atendendo o nosso cliente, né? Então a gente tem que cuidar dessas pessoas com muito carinho. Então, quando eu vejo alguns empreendedores falando do problema da mão de obra, eu gosto sempre de olhar para dentro. E aí, o que a gente... Ok, temos esse problema, mas o que a gente está fazendo de diferente? E eu vejo que teve essa mudança, eu tenho acompanhado esse ano, pelo menos, umas mudanças de posts da Real falando do dia a dia do trabalho, né? Então, olhando para isso também, a forma inovadora de tentar atrair mais as pessoas, às vezes a da própria família, ver como é que o ente da família trabalha, né? O dia a dia do trabalho dela. E as redes sociais, como eu falei, ajudam muito nesse processo, sabe? Por exemplo, no sábado ou no domingo foi o dia da segurança do trabalho, alguma coisa assim. Então a gente fez um vídeo e aí falou, essa semana a gente vai soltar pílulas sobre esse tema. Mas a gente está conversando não é com o mercado, nós estamos conversando com o nosso time, reforçando a importância dos EPIs, né, dos equipamentos de proteção individual, sobre a importância do safety da operação, que é a segurança da operação. Então, tudo isso vai conectando e vai demonstrando uma preocupação real da administração
com os colaboradores, né? E quem, como eu falei, quem está lá, quem dá o show são eles, não é a gente aqui, né? E o que a gente tem vivido no Brasil e no mundo hoje, super polarizado, e as pessoas às vezes incorporam aquilo e levam aquilo para dentro das companhias, né? O A ganhou, o B perdeu, o Brasil vai ser um caos, independente de lado político. Sim. A gente não pode fazer isso com as empresas, não é justo com as pessoas, porque nem todo mundo que está ali tem um seu viés político. Você tem que pensar de forma estratégica, porque governo sempre vai ter, sempre vai ser A, sempre vai ser B, e as empresas continuam, né? Você não pode contaminar o seu ambiente com essas questões. E eu vejo muito empreendedor, eu vejo muita empresa fazendo isso e acaba se perdendo, sabe? Sim. Eu acho que não é um assunto fácil, né? Mas eu acho que vale uma reflexão, né, sobre esse tema de cada um que está aí e ver realmente o que importa é o dia a dia, né? É brigar pela empresa, é brigar pelas suas pessoas, independente de quem esteja no governo, né? Com certeza. Eu tenho percebido claramente em alguns clientes, não só a Real, a gente tem outros clientes na área de distribuição, na área da saúde, que têm tido nos últimos anos um crescimento muito acelerado. Então, quando você sai ali de 400 colaboradores, vai para 800, naturalmente surgem cargos de liderança. No nosso caso, a gente saiu de 15 pessoas até pouco tempo atrás e veio para 30 e poucas. Então, surgem cargos de liderança. E como é que tem sido esse processo de vocês? Tem um olhar interno, vou trazer de fora, vou promover dentro. Como é que vocês estão pensando o momento de formar novos líderes, né? Que eu acho que uma das formas de se preparar para o crescimento é formar novos líderes. Como é que vocês têm visto e feito isso no dia a dia lá? Esse é um dos pontos que tem aumentado a fidelidade dos nossos colaboradores. Toda vaga a gente abre internamente primeiro. Legal. A gente divulga interno. Óbvio que tem posições mais estratégicas que a gente avalia que talvez seja melhor trazer alguém de fora, né, para agregar mais com outro perfil, né, e com outro olhar. Isso a gente faz também. E só que principalmente as vagas da liderança do dia a dia que estão nos aeroportos a gente abre interno. E esses programas que eu comentei que a gente tem de formação de novos líderes é exatamente isso, é para construir e criar os novos Samuéis, que são posições de liderança, as novas Silvi, os novos Freds. Seria ótimo a gente construir com pessoas da Real o futuro da Real, né? Então a gente investe exatamente nisso, porque a gente quer que eles também que estão nas bases, os líderes atuais, dê o próximo passo e que alguém do seu time tenha condições de assumir a posição dele. Legal. Nós estamos caminhando aqui para o nosso, finalmente, dos nossos bate-papos. Tem só mais duas perguntas aqui que eu gostaria de fazer. Essa 1 hora está passando voando. E aí, olhando para isso, para todo esse cenário que a gente falou aqui até agora, olhando para o mercado, o que você pode trazer, né? Que, obviamente, algo que não seja sensível, mas o que você pensa e o que vocês estão pensando de planos futuros para a Real? Tem alguma estratégia específica que vocês querem aplicar, conectando com esse nosso tema, né, do poder da gestão para o crescimento dos negócios? Quais são os planos futuros aí da Real? A gente... Com toda essa base, né, de processo, né, que não necessariamente... A inovação não tá nem sempre na tecnologia, né? A inovação, às vezes, é revisitar o processo e fazer diferente, né? Então, isso tem gerado qualidade nas entregas e a gente tem tido boas conversas com companhias, né, de novas oportunidades.
Os dois principais players no Brasil hoje são multinacionais, né? E a gente tem falado disso também, né? Nós somos brasileiros, investimento brasileiro, empreendedor brasileiro, entregando uma qualidade de serviço, e a gente tem, né, gostaria de ter oportunidades para operações maiores, mais complexas, e a gente tem sido muito bem recebido nessas conversas, né? E um outro ponto que a gente tem discutido é a diversificação, né? Onde a gente pode também dentro, né? A gente não está falando nada de sair da indústria que a gente está, mas tem oportunidades em outras áreas também, em outros setores dentro das empresas que a gente acha que pode entregar qualidade e fazer diferente. Então, a diversificação do negócio, ele é uma pauta importante, é um tema importante lá dentro. Foi assim que a gente conseguiu crescer, né? Dos últimos 8, 9 meses, foi diversificando, e esse tema continua muito forte lá dentro. Legal. E eu queria só conectar essa sua resposta. A primeira resposta, você falou de processos e, né, solicitando aos próprios clientes novas oportunidades. E conectando ao tema anterior, que às vezes a gente coloca a culpa, vou colocar entre aspas aqui, tem dificuldade de mão de obra, eu tenho o governo, a tributação é muito alta, mas o meu segmento, eu escuto muito isso, mas o meu segmento, mas às vezes você não olhou para o lado, às vezes o segmento do colega do lado também é complicado. Então, às vezes a gente terceiriza muito essa culpa e esquece de olhar para dentro, né? Então, o que você trouxe na primeira resposta é, quais são os próximos passos? O que vocês estão pensando de futuro? Nós estamos olhando os nossos processos, inovando nossos processos. Por quê? Porque está na sua mão, né? Você não depende de esfera política, não depende de quase que de nada, só olhando para dentro de casa. Então, isso é muito, muito bacana. E para finalizar, eu queria... A gente vai fazer agora um pinga-fogo aqui, e a gente sempre vai deixar aqui uma dica de livro, que eu vou passar aqui agora, e nós três vamos falar aqui a dica, né? O que a gente poderia, desse bate-papo, dessa 1 hora nossa, o que a gente poderia deixar para os empreendedores. Então eu vou começar pelo livro, te passo a palavra depois, Felipe traz aí o pinga-fogo dele aí, de que ele pode deixar, e eu finalizo e encerro aqui o nosso bate-papo. Pode ser assim? Bacana. Então, como dica de livro, eu gostaria de deixar um livro chamado Nos Bastidores da Disney. A gente falou aqui muito sobre gestão, e aqui esse livro é um livro que eu amei ler, porque é um livro fácil, didático, ele contextualiza numa história de uma pessoa que visita a Disney ali, e como que a visão, né, a experiência do cliente conta no resultado das companhias. Então, para todo empreendedor aí que está com uma dificuldade de ter uma visão estratégica, de pensar fora da caixa, eu deixo a dica de leitura, esse livro, Nos Bastidores da Disney. Acho que vai abrir muito a cabeça de vocês. E agora, indo para o nosso pinga-fogo, então, queria que você deixa aí desse nossa 1 hora de bate-papo para os empreendedores, já depois de escutar esse podcast, já começar a executar no dia a dia, que vai virar ali o ponteiro, mudar a chave da gestão. Legal. Eu vou na linha do livro, é muito bom mesmo. E assim, tem duas coisas que a gente sempre fala com o time, que eu acho que é muito importante na visão para o cliente, né? Uma o cliente tem sempre razão. Isso não importa. O que importa é o que você fez por ele, né? Porque quando você fica lá devagando sobre quem tem razão, você não resolve o problema, né? Ou oportunidade. E nessa linha também, o problema do cliente é o seu problema, né? Então, traga soluções. E é isso que a gente trabalha muito no dia a dia. Errar num contexto que a gente trabalha é completamente normal. Acho que o grande ponto é como você mitiga e como você trata aquilo. Aquilo tem que ser um aprendizado para não se repetir. Então, o problema do cliente é o seu problema, não necessariamente foi você que gerou, mas talvez você possa criar a solução para ele e ali gerar novas oportunidades de negócio para a sua empresa. Show de bola.
O que você deixa aí pra gente, Felipe? Foi fantástico aqui, né? Passou muito rápido com o Fred. Foi tão bacana aqui, tanta visão legal. Agradecer o Fred aí também, o tempo dele, né? De vir cá, compartilhar com a gente. Desse contexto todo aqui, que a gente poderia fazer até uma lista, né, de oportunidades aqui de pinga-fogo, como o Marcos está chamando. A dica que eu deixo aqui é uma que a gente prega muito e que o Fred trouxe aqui como boa prática. Revisite seus processos, olhe para dentro de casa e veja o que você pode melhorar fazendo o que você já faz. Olha para aquilo com carinho, tenta sair um pouquinho da rotina de executar e olha, eu estou executando dessa forma, tá bom? Eu posso melhorar isso aqui? Eu posso aplicar alguma ferramenta que vai me ajudar eu e meu time a executar e entregar com mais qualidade? Acho que esse é o principal recado que eu peguei aqui nesse contexto todo dessa discussão. E nem sempre a tecnologia está envolvida, né? Exatamente. O inovar, às vezes, é revisitar o processo e fazer diferente. E muita gente, às vezes, quer fazer o ótimo, mas não entrega o bom. Comece. Isso aí. Começa e vai dar certo. Eu voto muito nessa questão, que muitas vezes o regular é melhor do que o bom é muito melhor do que o ótimo. Apenas por você ter começado, ter dado o primeiro passo. Então, a gente fica sonhando, olhando para frente. Nossa, podemos fazer assim, podemos implantar isso. Tá, mas o que você está fazendo nesse caminho para dar o primeiro passo e começar, né? Então, isso é muito legal. Acho que a revisão ali da sua rotina, da gestão de processos, de olhar para dentro, ele traz grandes possibilidades, independente de tecnologia, né? Muito bom, obrigado, Fred, pelo seu tempo, por trazer aí tanto conteúdo para a gente. Eu gosto muito de dizer que assim, a gente tem hoje em dia, muitos empreendedores de Instagram, né? E aí, eu não gosto muito dessa visão, acordar às 5 horas da manhã, tomar um banho gelado, isso para mim não existe. Tá? Eu acho que a gente só constrói na prática, no dia a dia, pegando um voo aqui 5 horas da manhã, indo lá para uma operação lá em Ourilândia, vendo, ficando no sol, entendendo o que está acontecendo. Então é muito bom estar aqui com alguém, empreendedor real, que traz dores e desafios reais do dia a dia. E a minha dica, o meu pinga-fogo que eu posso deixar aí para os empreendedores, conectando a essas informações já todas trazidas, é a gente pensar o nosso negócio minimamente no médio prazo. O que eu vejo muito das empresas é que a gente não tem meta do próximo mês. Então, nós estamos hoje dia 31, e aí, qual que é a minha meta de agosto? Muitos empreendedores de 2, 3, 4, 10 milhões de faturamento por mês não têm essa meta. Então, às vezes causa até um espanto em algumas pessoas. O quê? Uma empresa que fatura 10 milhões por mês não tem uma meta do mês seguinte? Muitas vezes a gente que passa por diversas empresas não tem. Mas não tenham só metas. Aí outros empreendedores falam, não, mas eu já tenho as minhas metas. Muitos empreendedores têm metas, mas só metas financeiras, só metas de faturamento e, quiçá, de resultados. Mas eu gostaria de deixar uma visão mais ampla, uma visão mais estratégica sobre o seu negócio. Então, tenham metas que vão conectar a sua visão. Onde que eu quero chegar? Eu quero ser reconhecida nacionalmente? Eu quero ser a maior empresa de Minas? Eu quero ser a melhor empresa de Belo Horizonte? Pode ser, mas essa é a minha visão. E para eu chegar lá, o que eu preciso fazer? Não é só faturamento. Se eu quero ser a melhor empresa, eu preciso ter o melhor atendimento, eu preciso ter os melhores líderes, eu preciso cuidar melhor das minhas pessoas. Então, eu preciso de uma série de coisas que estão correlacionadas ao faturamento, ao resultado. Então, olhe para isso e crie metas estratégicas, não só metas financeiras. E metas estratégicas podem ser, eu vou implantar um programa de RH, eu vou implantar o NPS, que a gente falou aqui hoje. Então, isso é uma meta que não necessariamente vai te trazer faturamento, mas vai te trazer uma visão estratégica sobre o seu negócio. Então, empreendedores, muito obrigado por ter ficado conosco até esse momento. Espero que vocês tenham escutado esse podcast com papel e caneta na mão, tenham anotado vários insights para que vocês possam implantar no dia a dia da empresa de vocês e transformar o negócio de vocês como o tema desse podcast, que é o poder da gestão para o crescimento dos negócios. Então, nos aguarde aí para os próximos episódios. Gestão 360 começa hoje essa série de podcasts falando sobre crescimento empresarial. Muito obrigado.